24º Ciclo de Estudos Espíritas Abrigo Jesus. Bom dia a todos. Prosseguimos com o evento. Nesse primeiro momento, vamos já diretamente ao que nos interessa. Teremos o Afonso Chagas Correia falando para nós da evolução intelectual e moral, com foco nos movimentos de renovação e influências externas. Estará abordando emancipação, responsabilidades e purificação, influências do mundo físico e espirituais. Vamos então passar a palavra para o nosso irmão. Queridas irmãs, queridos irmãos, tarefeiros do Evangelho de Jesus nas terras de Minas Gerais e de todo o Brasil e todo o mundo, que haja muita paz em nossos corações e que pacificados nós possamos verdadeiramente, criando campo, essa egrégora saudável, estabelecer aquela conexão de coração para coração, onde a mensagem do Cristo, que verte a lei de Deus, possa encontrar ressonância em nossa intimidade, ser captada e ser refletida. O mundo caminha para equações superiores na regeneração, porém o processo ainda é conflituoso, a exigir dos nossos corações a firmeza necessária. Nós temos aprendido, quando estudamos sobre o progresso intelectual e o progresso moral, que o progresso intelectual antecede de muito o progresso moral. É como se a inteligência linear fosse numa velocidade além da luz, pensamento. E a inteligência emocional andasse com a velocidade de uma minhoca. Quase que nós não nos encontramos, né? Estamos agora num momento ímpar da história planetária, porque nunca houve na Terra a magnitude de eventos, profundidades, conflitos como agora. Se tivesse tido um outro, foi em Capela, não aqui. Este momento é único, diz o Senhor no seu Evangelho. Mas é neste momento que nós todos somos convidados a estarmos partícipes, é que precisamos verdadeiramente estabelecer aquela conexão que defina a inteligência e a bondade, o progresso intelectual e o amor, a definir aquele ângulo de linhas retas, ou o ângulo reto, né? De linhas retas só, o ângulo reto, 90 graus, que define o equilíbrio entre a horizontal da razão e a vertical do amor. São processos que definem a abertura da nossa trajetória diante da vida. Nós vamos trabalhar alguns aspectos do Vivo Brasil, o coração do mundo, mas para justificar a onda, vamos retomar a caminhada lá de trás, como temos aprendido com aqueles que antecederam-nos. Diz o livro do Gênesis, quando Moisés, na sua inspiração superior, e disse Deus: crescei e multiplicai, enchei a terra. Depois da expansão da luz, ou da criação da luz e da sua expansão, nos processos, era preciso haver a multiplicação, o crescimento, e encher a terra. Nós vemos nesses estudos que Deus é a grande fonte irradiadora da onda criadora. Essa onda criadora é recolhida no elemento material. A recepção dessa onda criadora com o desafio de expandi-la no tempo e no espaço. No espaço e no tempo para gerar consciência. E como ser autônomo, consciente, pleno de si, fecundar onde estiver, em espírito e verdade. Essa expansão é ininterrupta, incomensurável pensar sobre ela. Esta expansão é parceria da criatura
com o seu Criador. E nós temos aprendido que, nesta expansão, o ser, ele projeta-se do reino inorgânico ao reino orgânico, espiritual, divino. Transita pelos elementos, então, no inorgânico, da estrutura mineral, galgando valores na intimidade que definem, ou são definidos, pelas linhas da atração e da repulsão. Diz o Espírito São Vicente de Paulo, na resposta à questão 888, letra A, de O Livro dos Espíritos, que a atração para os inorgânicos é a lei de amor e manifestação. E que o amor, no reino orgânico, é uma resultante desta lei de atração. Ou é a mesma lei em dinâmicas cada vez mais amplas e mais profundas. Estabelecidos os patamares básicos da aglutinação atômica e molecular, formando os minerais, que é um ajuntamento, segundo o Livro dos Espíritos, de moléculas, de estruturas, bases. O ser galga um degrau novo, todos nós estamos cientes disso, sabemos, mas precisamos recordar. O aprendizado é uma recordação. E o espírito Humberto de Campos diz na sua obra que o amor, para auxiliar, aprende a repetir. É preciso repetir a lição, tantas quantas sejam as necessidades, né? E o ser galga, então, um degrau novo na expansão orgânica agora, nas linhas do vegetal, onde, associada à atração, ele definirá o aprendizado das linhas que ainda são indutoras da vida, da sensibilidade. Começa com a sensação, para ampliar horizontes até atingir lá na frente as linhas da sensibilidade. E continua este ser no processo evolutivo multimilenário a galgar novos patamares, com passos cada vez seguros pela determinação da lei. Atinge o plano do animal. Esse plano do animal define, além da atração e da repulsão, da sensação, da sensibilidade, um ângulo novo pela repetição de fixação instintiva. O instinto é aquele ato de dia a dia gerado hábito, hábito repetido gerado automatismo, automatismo fixado em síntese, como síntese de um instinto. O instinto é a maturação repetitiva ao longo de tempo e tempos e outro tempo. Diz o espírito André Luiz que a crosta planetária, segundo os dados da ciência, com a revelação espiritual, desde o primeiro momento de destaque do Sol até o início do surgimento orgânico, ela gastou cerca de 3 bilhões de anos, adaptando-se, esfriando, colocando as conjunturas minerais em condição adequada. E aí vem do espaço para a Terra, trazido por Jesus, o protoplasma, aquela massa viscosa à semelhança do esperma, com inúmeras, incomensurável conta de princípios inteligentes, que estavam aguardando o tempo adequado, e são lançados nos mares, na crosta terrena. E aí começa o ciclo da evolução biológica. Os vírus e as amebas, as bactérias, vírus e bactérias iniciais, inaugurais, fomentam o surgimento do organismo e vai no processo até o animal. Diz André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, que do primeiro vírus, do primeiro sistema biológico, até o último animal, ou primeiro homem, o tempo gasto no planeta foi cerca de 1 bilhão e 500 milhões de anos. 15 milhões de séculos são trabalhados na intimidade do ser, de fora para dentro. Os trabalhadores de Jesus em plano maior, auxiliando os filhos de Deus em plano menor, na expansão criadora, a garantirem com segurança os elementos básicos para a evolução de livre-arbítrio, para a evolução autônoma,
para a evolução consciente. E surge o homem. Nesse faça-se a luz para o homem, há 200 mil anos atrás, com o Homo sapiens, onde o pensamento contínuo garante agora uma expansão do eu, que começa a primeiro manifestar-se, existir, viver, para depois, mais à frente, se autoconhecer. E o tempo passa silencioso nesse trabalho dos sapiens, até que depois de 160 mil anos, aproximadamente deste Homo sapiens, que tem desenvolvido o intelecto, surge um enxerto revitalizador no planeta. Esse enxerto revitalizador, ele é constituído de seres degradados de um outro sistema, que aportam ao planeta. É mais uma vez uma onda criadora, que não serviu para ser criadora lá, mas que é criadora cá, que se insere no contexto e abre um elemento novo, e surge o homem da razão. Ele não é ainda a razão, ele inicia ali a razão. Essa informação está no livro Libertação, capítulo 1, quando o instrutor de André Luiz diz que nós estamos sabendo, diz ele lá, que o homem da razão surgiu no planeta há 40 milênios atrás. Ou seja, é a chegada do capelino, que enxertado no autóctone, sapiens, faz surgir o sapiens sapiens, e vai expandindo. Então aquela inteligência, apenas intelecto, ganha um patamar novo. E ao longo dos dias de desenvolvimento, ou dos tempos, nestes 40 mil anos, ela vai fecundar um elemento novo, fundamental, que é a inteligência emocional. A emoção já existia desde o animal. As emoções básicas, os animais vivem de forma amoral. Elas não são morais, elas não têm foro de erro, de maldade. Pensamos assim num animal bem próximo de nós, como o cachorro. O cachorro manifesta determinados sintomas de medo. Então o medo que o cachorro manifesta é apenas um instinto dentro da conservação. Essa reação a determinado fenômeno que a gente chama de medo, ele é uma emoção muito natural, muito básica, onde o animal foge ou luta, depende da circunstância, das condições. Mas o animal também manifesta alguns laivos que a gente pode dar nome de raiva. Não a doença, mas a raiva como reação a determinado constrangimento. De alegria. Quem tem um cachorro em casa sabe da sua alegria quando volta. Da tristeza. E também da preocupação. Quando uma cadela tem a cria, todo o zelo, toda a preocupação que ela tem em cuidar daquele ser. Esta emoção, ela vibra no ser animal e vibra no ser autóctone, primitivo. Porém, para que esse ser possa atingir patamares superiores na expansão do tempo, na expansão da consciência no espaço e tempo, ele precisará, naturalmente, transformar a emoção em sentimento. Fazer com que a emoção, inteligentemente movimentada, ganhe patamar de sentimento nobre, saudável. Do contrário, se não houver a inteligência emocional, a emoção é convertida em elementos negativos, sentimentos, mas negativos. Vejamos alguns ligeiramente para situar o nosso processo dentro da evolução. O medo, quando não trabalhado emocionalmente, na emoção intelectual, na inteligência emocional, ele converte-se em pavor, em pânico, em horror, em ansiedade. São elementos, em fobias, em elementos negativos da expansão da onda medo, que deveria, aliás, que não deveria, deve. Emmanuel diz no livro Roteiro, no capítulo Religião, a fé teve origem no berço rústico do temor. Então o medo, temor inicial, aquele berço rústico, deve dar origem à prudência, à cautela, confiança, à observação, até atingir patamares mais altos
da fé. Então a fé, que é mãe das virtudes, está inato, mas a manifestação dela é uma sofisticação saudável do medo. A raiva, que se não bem trabalhada nas suas linhas de emoção, articulada e expansionista, ela converte-se em ira, em rancor, maledicência, em ressentimento, em mágoa, em elementos negativos da vingança e da destruição. Mas a raiva faz uma pergunta ao ser que a manifesta: qual é o seu valor? O que você tem para oferecer? O que é que você vai oferecer diante da vida? E ele oferece muitas vezes aquilo, negativamente. Mas tão quanto nós articulamos nas linhas da saúde espiritual para a manifestação desta emoção, ela se converte em compreensão, em entendimento, em tolerância, em paciência, em perdão no seu plano mais superior de manifestação, que são veículos do amor. A alegria que pode levar à melancolia, à tristeza vital, desculpa, a tristeza, que pode levar à tristeza vital, à melancolia, à depressão. A depressão é um azedar-se da emoção tristeza, que acontece diante da perda, diante de uma falha, diante de uma derrota, diante da morte. A tristeza é a emoção que foi projetada para fazer o ser desenvolver resignação. A vivência do luto e o acolhimento da experiência, sendo capaz de transformá-la conforme lhe seja mais adequado com a saúde espiritual, para atingir esses planos da obediência, que é o consentimento da razão, e da resignação, que é o consentimento do coração, a definir o plano da aceitação plena do ser diante da vontade de Deus, articulando como deve mudar. A alegria caminha para fenômenos da euforia, da baderna, da exaltação dos desejos e das outras expansões quaisquer, numa festa que muitas vezes traz dores e decepções e frustrações ao longo do tempo. É uma alegria que gera desconforto ao vizinho que não participa da mesma alegria. Mas quando trabalhada emocionalmente, a alegria converte-se em amor na sua expansão de felicidade, em amor na sua expansão de harmonia, na super alegria dos anjos e dos santos que vibram Deus em favor da criatura. E a preocupação, que para o ser humano negativizado vai para a pré-ocupação da ansiedade também, a semelhança do medo, das angústias e outras expressões, ela deve caminhar para nós para a ocupação, para o zelo, para o cuidado, para todo um trabalho de proteção daquilo que precisa, sem os excessos da preocupação e do medo. São questões dentro da evolução que se fazem necessárias a partir do momento que esse enxerto revitalizador do capelino, né, do exilado capelino, no Sapiens, faz surgir o Sapiens Sapiens, o chamado homem de Cro-Magnon. E o processo vai desenvolvendo. Antes, como veículo de comunicação com o aspecto exterior, aquele ser em desenvolvimento, ele, em certo momento biológico, na evolução orgânica, ele desenvolveu as linhas do tato. Primeiro veículo de manifestação de contato com o mundo externo. Primeiro veículo que o afeta de alguma maneira. O tato evolui para o paladar. E o paladar evolui para o olfato. 3 elementos básicos, fundamentais do desenvolvimento do ser na sua comunicação com quem está fora. São janelas que vão criando nos corpos, são janelas criadas nos corpos, pelo ser, para a sua manifestação e para a sua relação, para a sua captação. Naturalmente, essas janelas vão expandindo até que surge, mais à frente um pouco, a audição e a visão. Sendo que a visão é a única que o ser tem condição de escolher o que olhar e o que não olhar. Quando olhar e quando não olhar. Os outros sentidos todos, ele está submetido à injunção do acontecimento, ele não tem como fechar o ouvido. Camilo Flammarion, numa das obras
dele, ele faz uma viagem astral, diz que vai a um planeta, onde lá naquele planeta os seres têm a possibilidade de fechar o ouvido para não escutar. Seria aquele caso de nós, num dia de transporte público, dentro do ônibus, quando alguém está falando sobre o processo do final de semana, da sua história, da sua vizinhança, e nós não estamos nada curiosos para saber o que aconteceu no final de semana, e aí nós fechamos o ouvido e vamos meditar no Evangelho, não é mesmo? Porque infelizmente nos dias atuais, às vezes, nós levantamos para saber a história toda, na curiosidade da vida alheia. Mas naquele planeta lá pode fechar o ouvido. Neste caso nós podemos no máximo fechar os olhos, não quero ver. O espírito Vianney Cura-Dars, ele diz a uma jovem cega que o procurou certa feita, pedindo a cura, e ele faz um discurso. Ela talvez naquele dia não pudesse receber a cura, porque ela estava num processo que ela precisava um pouco mais. Mas ele diz, bem-aventurado se você continuar assim, minha filha. É melhor do que você ver tanta coisa ruim no mundo. Mas nós não podemos ficar só nesse ponto. Isso é o que o Espírito disse, está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo conhece. Nós precisamos ter coragem de assertivamente corrigir a nossa visão espiritual. Emmanuel, quando ele trata do problema psicossomático das doenças, capítulo 51 do livro Pão Nosso, no título Socorre a Ti Mesmo, essa mensagem também está no livro Segue-me, chamada A Cura Própria, ele diz assim, cura a conjuntivite e a catarata, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Ou seja, então não basta apenas não enxergar ou não ver, ou fechar os olhos, fechar os ouvidos. É preciso haver a correção dos movimentos. Esses 5 sentidos básicos da natureza, que é um dado de Deus para o ser em expansão, que é trabalhado pelos benfeitores espirituais como enxertia, como movimento de evolução conjugada, plano material que evolui e plano espiritual que faz a evolução, que corrige determinados caminhos, que patrocina, nós aprendemos isso no livro Evolução em Dois Mundos, ela vai ser no ser humano ampliada pelo sentido próprio do ser humano, que dará vida ou não aos 5 sentidos básicos e primários, que é a mente. A nossa mente, ela é uma leitora da realidade através do filtro dos sentidos, mas conforme, não a coisa em si, conforme a mente. Quando nós lemos no livro dos Espíritos, Allan Kardec, ao tratar disso, lá no início da criação, nos primeiros capítulos, ele vai dizer que há uma substância que para um é azeda, para outro pode não ser azeda. Uma substância que para um tem uma cor, para outro tem outra. Não é o daltônico, mas na própria observação, porque a mente, ela interfere na leitura. Então nós não vemos a vida como ela é. Nós vemos a vida como nós somos. Pois não. Gostaria de lembrar rapidinho que Jesus, em boa hora, nos chama a atenção ao nos dizer: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso é um mundo inteiro de consideração a fazer dentro desse veio aí que você está falando, tão bem, tão oportuno. Obrigado. Os poetas entram na hora certa e falam muitas coisas com poucas palavras. Os racionalistas falam muitas coisas para dizer pouca coisa, né? Então o poeta falou. Lembrando um outro poeta, um outro filósofo das letras e da poesia chamado Rubens Costa Romanelli. Nosso amigo, né? Eu não o conheci, mas é amigo. Quem trabalha com Cristo somos todos amigos. E ele conta numa parábola, certo dia, que havia um edifício de 7 andares. Um apartamento por andar. E o andar primeiro tinha as janelas de cor vermelha. Segundo, laranja, amarelo, verde, azul celeste, azul anil e violeta. E eles conversavam entre eles pelo interfone, cada um falava da realidade do mundo, e um dizia assim, o mundo é vermelho, o outro não, o mundo é amarelo, o outro o mundo é azul. E muitas vezes eles entravam até em querelas, porque cada qual via o mundo a partir da sua ótica, da sua lente. Até que certa feita eles saíram, os 7 saíram, e foram para a praça ver a mistura de todas as cores. Saiu do foco
da única lente que tinha. Então a nossa mente é uma lente que lê a vida conforme ela. E o processo do crescimento espiritual é termos condição, capacidade de tornar a nossa lente uma síntese de tudo o que existe, com o filtro do Cristo. Porque o dia que olharmos a vida com o filtro do Cristo, a nossa vida terá atingido patamares de evolução, claro, superiores. Enquanto olharmos a vida pelo filtro do nosso passado, logicamente, aqueles elementos antigos, de inputs antigos do instinto, predominarão. Nós estamos aqui num grande momento em que abrimos mão da nossa vida para colocar a nossa vida a serviço de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se no sentido de negar todos os inputs de desejo, do ego, de memória antiga. E vem, toma sua cruz e vem após mim e siga-me. Colocar a nossa vida e falar, Senhor Deus, o que queres que eu faça? Diante de uma cena, vem o passado e a mensagem do Cristo se anuncia. Duas forças cósmicas em conflito. E o ser consciente na sua evolução, ali naquele momento, ele terá a condição de ir fazendo a escolha. Gradualmente desativando os inputs e os impactos do ontem e gradualmente vinculando aos anseios do novo. Por isso que na evolução psicológica nós temos os níveis da consciência, desde que chega no reino humano, né, do animal para o homem. O subconsciente, o consciente e o superconsciente. E sociologicamente, nesta evolução também, nós temos o mundo primitivo, as bandos, hordas, os movimentos antigos dos seres primários, até atingir patamares da aristocracia, dos impérios, dos feudos, e hoje nós estamos criando a república, criando um sistema para atingir patamares novos, não é o ponto final. Então esse ciclo da evolução, ele vai mostrando para nós sempre o ser que expande, a onda criadora recebida no elemento mineral, que vai expandindo, construindo novas possibilidades, ampliando a expansão, cada vez mais orgânica, cada vez mais coletiva, cada vez menos no indivíduo e mais coletivo, o indivíduo sim, mas a coletividade sim, e mais ainda. Cada vez que esse processo vai se dando, ele vai abrindo horizontes para a caminhada do ser. E nesta expansão, a presença espiritual constante, que vai fecundando, apontando metas e ajudando no trabalho. Às vezes diretamente, às vezes indiretamente. Em determinadas épocas, com muita possibilidade de ação. Com outras épocas, mais recuada e mais indiretamente a sua intervenção. Mas o ser caminha nessa conjugação. E sempre que preciso, sempre que surge uma crise de ápice, essa crise de ápice, ela pede uma intervenção além. Além da influência espiritual e do desenvolvimento natural, surge o chamado enxerto renovador, ou revitalizador. Essa enxertia, ela é feita por elementos mais avançados do que aquele processo, e aquela enxertia ali, ela promove uma expansão mais rápida. Então, diante desses patamares, desses elementos apresentados, nós, naturalmente, vamos revisar um pouco o projeto Brasil. O projeto de Jesus para a humanidade, chamado Brasil. Todas as nações, são 200 e tantas nações no mundo, todas elas têm a sua função. Cada nação tem sua história. Cada nação pode contar a sua história. Mas a nação brasileira teve o mérito de ser contada do ponto de vista espiritual. Porque ela tem um fundamento que vai além. Não que seja melhor ou pior, mas é diferente o processo que foi preparado para o trabalho desta nação. Ela é contada pelos benfeitores espirituais, narrada, a definir pontos de reflexão para todos os que recebemos seus enunciados, para que nesse processo aprender com o que já foi e realizar o que deve ser realizado.
Cada nação do mundo, ela obedece um programa, já serviu de base para nós, muitas delas, segundo o Espírito Militão Pacheco, é o capítulo 18 do livro O Espírito da Verdade. Chama-se O Espiritismo Pergunta. Segundo a tese dele lá, o texto, não é tese, né? O texto apresentado, nós já vivemos vidas incontáveis, inúmeras, em todos os lugares da Terra. Já falamos todos os idiomas, já comemos todo tipo de comida, já vibramos em todos os climas, já vestimos todo tipo de experiência de pele, de raças, já vivemos tudo isso. Mas não basta só nascer e morrer, reencarnar e desencarnar. É preciso ir além. Eis porque o Espiritismo pergunta, né? Dizer, por enquanto nós temos sido fiéis à infidelidade. Apenas fiéis à infidelidade. E é preciso avançar um pouco mais e ganhar a fidelidade em nós próprios com a lei de Deus. Então, pensando no projeto Brasil, quando, depois dos preparativos iniciais, as caravelas de Pedro Álvares Cabral aportam Santa Cruz de Cabralha, Porto Seguro, abrindo uma nova possibilidade de atuação. Naqueles dias ali, Jesus delibera encontrar o condutor da nau brasileira. Escolhe naquela hora. Não consta no livro que havia reuniões prévias, planejamento prévio da parte dele com os trabalhadores. Dele com ele, certamente que sim. Mas naquele momento Jesus aparece em meio aos festejos de todos os espíritos redimidos na faixa do bem, que estavam no planeta Terra, todos, e naturalmente deveria ter outros espíritos de outros lugares, né? E Jesus manifesta entre eles e entrega a Ismael a bandeira. Uma bandeira, a bandeira do Cristo, branca, nívea. E pede a Ismael inserir nela o seu lema. E ele insere em 1500, ele já tinha um lema: Deus, Cristo e caridade. É o lema desta nação. É uma festa. Ismael assume o comando. E Ismael terá, segundo o livro, 389 anos de atuação direta com todos aqueles que se aportarem aqui. E com os que virão depois de outros lugares, ele tem ação também direta. Depois de 389 anos de ação direta, a ação de Ismael terá que ser indireta. De Ismael e sua equipe, que cada dia vai crescendo. 389 anos depois, dá o momento da República, não é assim? 1500, 1889. Depois de 1889 para frente, a ação ela vai ter um patamar diferenciado, buscando os corações decididos e que despertam, sejam individuais, sejam coletivos, para o grande trabalho da implantação do Evangelho na Terra. Mas ele não poderá mais atuar no terreno político diretamente como foi até então. A partir de 1889 o campo muda. Mas nós vamos focalizar um pouco aqui nesses 389 anos que foi dado a Ismael de prazo para agir diretamente. Todos os movimentos do Brasil, a partir do descobrimento, desde antes, com a encarnação de Henrique Sagres, com a formação da Escola Naval Portuguesa, e a chegada de Cabral e toda a equipe aqui no Brasil, todos os movimentos até 1889 tiveram a ação direta de Ismael, com a participação permitida do Cristo e os seus trabalhadores, né, que foram ampliando-se no tempo, né, ele foi convidando a cada um. Todas elas. Então é um trabalho do encarnado, um trabalho dos desencarnados, e em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, conforme as necessidades, as enxertias. Movimentos que vinham para fazer um enxerto psicológico, um enxerto político, um enxerto econômico, qualquer que seja o elemento, e esse enxerto produzir com vistas à meta a atingir o êxito desejado. Muitas vezes, para que houvesse o êxito da preservação moral, o êxito da preservação do princípio espiritual,
havia a necessidade de muitas perdas no terreno material. O foco do Brasil não é a visão material, é a visão moral espiritual. O tesouro espiritual é maior e infinitamente do que o tesouro material. Numa dessas escaladas, nós temos os bandeirantes. Eu ia falar na ordem, mas minha cabeça às vezes não dá conta de ir na ordem. Em dado momento, desencarna um monte de espírito que tinha vindo de Portugal, estava no Brasil, trabalhando. Em dado momento. E outros que já estavam aqui alguma vez, que trabalhavam lá em São Paulo. Aí estão desencarnados, Ismael reúne e fala assim, bom, nós temos que mudar o foco. Estava no momento da escravidão. Escravidão de índio e escravidão de negro. Muito grande, muito intensa. E aí nós precisamos mudar o foco para chamar... não vai acabar a escravidão por agora. Mas vai ter um outro foco para o Brasil. E é o foco do ouro. Já existia algumas pesquisas de ouro e tal. Mas, com os bandeirantes, vão abrir caminhos para o Brasil, para o interior do Brasil. De Sorocaba, vai até o Amazonas. De Taubaté, vai até a Paraíba. E determinado outro local, vem para as Minas Gerais. E abre um patamar novo. Esses espíritos que desencarnados, eles reencarnam. Em busca dos seus tesouros. E um deles, o mais famoso, o chefe da equipe principal, Fernão Dias Paz Leme, ele virá em busca das esmeraldas. Não vai encontrar as esmeraldas. Vai arruinar a família. Porque o dinheiro que a esposa tinha, o dinheiro que as filhas tinham, tudo ele gastou nessa empreitada. Mas por onde passou, deixou um rastro de luz. E cidades prósperas começaram a surgir. Na caminhada de Fernão Dias e de todos os outros bandeirantes, há uma fecundação de novos núcleos de desenvolvimento, fazendo a fixação das Minas Gerais mais ampla nesse terreno, e de todas as outras expressões com os outros bandeirantes. É um trabalho do encarnado, eles já estão encarnados, com o esforço do desencarnado, que é a proteção de Ismael, a permissão de Jesus, e às vezes a enxertia, valores novos, como nesse caso aqui dos diamantes, das esmeraldas. Ele vai encontrar as esmeraldas, não encontra, mas deixam um trajeto. Quando estava no mundo espiritual ainda, todo mundo já leu no livro e sabe, o Fernão Dias fala assim com Ismael, anjo bom, que empreitada difícil. Quando a gente está aqui, a gente sabe que ouro, esmeralda, não serve para nada. Não tem valor para nada. Mas quando cai lá na matéria, que é passado, subconsciente, o tato, tudo que reluz, né? Tira a gente do sério, como é que nós vamos fazer? Vai lá, vai trabalhando, não é mesmo? Insere na matéria e vai trabalhando, vamos ganhando postos. Aí as margens do Rio das Velhas, numa determinada localidade, em Sabará, não é? Em Sabará, né? Que ele mata o filho dele? Em Sabará. É? Eu estava pesquisando para ver onde é que era o lugar certo, porque eu ia falar que era em Lagoa Santa. Você vê como é que está o pesquisador, né? Porque em Lagoa Santa tem o Parque do Sumidouro, né? É de lá, ela é conhecida. Meu Deus do céu, então eu não vou falar muito, não. Eu não sei muita história, não, mas a gente sabe disso. Sabe o que acontece? O Manelli que nos contava. É o Rubens Manelli aí na área. Tomara que ele tenha vindo aqui dar um abraço. Não abraço agora não, senão dando a chorar e não consigo fazer o estudo. Mas, Fernão Dias, ele matou o filho dele. Eu vou contar a história, mas antes eu vou fazer um adendo. Eu fui em Sabará fazer uma palestra num centro chamado Casa do Caminho. Inocente, puro e besta. Não sabia nem com quem eu estava tratando. E cheguei e tô que falo, Chico Xavier. Fiz isso. Aí fui a segunda vez. A humildade dos parentes não deixa eles falar. Não sabia. E tô que falo. Na terceira vez alguém falou assim, a Cidália é... A Cidália é sobrinha do Chico. O Paulo... Não, o marido dela é o Cornélio. O Paulo é irmão dela. O Paulo é irmão dela. Filho da Dona Maria Xavier. Filho... Aí eu falei, meu Deus do céu, que vergonha! Que eu estou falando do familiar mais famoso, no meio dos familiares, e falando um tanto de... Ô, gente, bom, é desse jeito. Agora eu estou falando de Sabará, com a dona de Sabará aqui. E a Casa do Caminho, eu comentei hoje com a Marival Lugar, Dona Maria Xavier fundou a Casa do Caminho,
Sim? Era? Maria Xavier, que inclusive as palestras eram muito parecidas com o do seu Manel. O seu Manel fala que faz uma coxa de retalho e a gente segue junto com ele nessa história, né? Então é isso. Esse processo todo, o Fernão Dias, porque quando começaram a encontrar determinados pedras preciosas, teve conflito, dificuldades no grupo, e ele, na sua estrutura de rigidez, na sua estrutura assertiva de correção, ele mandou enforcar o próprio filho diante de todo mundo para servir de exemplo e ninguém rebelar-se contra. Logicamente, Ismael vai dizer para ele que ele vai resgatar isso ao longo do tempo, ele vai corrigir isso ao longo do tempo, natural. Mas o trabalho dele também deixou muito fruto, muita gente grata à expansão dele. Esse elemento é importante, porque nós precisamos compreender na jornada da vida a meta. Mas nós não podemos nunca esquecermos do processo. O processo, ele define caminhadas a aproximar-nos daquela meta. E o que é essencial? Nós vemos que no livro, quando começaram os movimentos da escravização dos índios, mais intensivamente, Ismael condoído, sofrido, e todos os outros trabalhadores dele sofridos, eles buscam Ismael busca Jesus. O que fazer, como fazer para corrigir ou para auxiliar isso? E aí há um projeto para esse Brasil ainda, dentro das expansões amplas, só que eu falei e não falei tudo. O projeto para o Brasil é o Evangelho, né? Todo mundo sabe, né? Pátria do Evangelho. O projeto Brasil é coração, é converter emoção em inteligência emocional, é converter instintividade, emoção básica, em expressão consciente de fraternidade, de amor. Esse é o projeto do Brasil. Então nós viemos para cá para isso. É para desativar o animal e ativar o espiritual, né? Então, quando começa esse processo, há uma investida do mundo espiritual numa outra nação. Essa outra nação ela terá uma função fundamental no mundo, que é a Holanda. A Holanda, ela vai receber uma comitiva espiritual de grande envergadura espiritual. Ela recolhe no seu seio inteligências em todos os departamentos da vida. Inclusive, quando João Ferreira de Almeida vai fazer a tradução da Bíblia para o português, ele usa a Bíblia de tradução espanhola, mas ele faz com amigos da Holanda, com a escola da Holanda e com a Bíblia, com a tradução holandesa também. Ou seja, estamos num momento nesse século XVI, século XVII, onde tem todo o investimento na Holanda, vários países, mas no caso, no foco a Holanda. E da Holanda virá um príncipe que vai chegar no Brasil como um enxerto renovador. Ficará pouco tempo. O tempo necessário para fazer uma fecundação. Depois ele volta. Aí o Brasil perde, porque é sempre assim. Eu vou usar uma expressão aqui, vocês desculpem, mas é só para dar ideia. Enquanto a brasa está na churrasqueira, ela está acesa. Mas tão logo a brasa cai da churrasqueira, ela apaga. Então, certo dia, um líder religioso sentiu a falta de um frequentador do seu templo. E ele, depois de algum tempo, foi procurar aquele que faltava. Bateu a porta. Quando ele chegou, aquele que era ausente falou assim, lá vem sermão. Porque a gente religioso, quando vai atrás de quem está fugindo das reuniões, está obsediado, meu irmão. Você vai para o umbral. Se você não voltar para a tarefa, os espíritos estão te tirando de lá, né? Mas o moço não falou nada. Eles sentaram, era inverno, tem lareira na casa, eles assentaram em volta da lareira, em silêncio. Ele pegou uma varinha e foi lá e cutucou uma determinada brasa que estava lá na lareira e colocou fora da lareira. A brasa estava vermelhinha. Daí a pouco ela virou um pedacinho de carvão. Aí ele olhou aquilo, o outro também olhou e pegou a varinha e jogou a brasa novamente. Aí ele encandeceu novamente, dizendo para ele, eu não preciso falar mais nada. Ele não falou. Né? Ele não falou porque não precisa falar. Ele sentiu. Volto amanhã, já estou nas nossas tarefas, que naquele dia já não dava mais tempo, era de noite, né? Então, esse processo todo, quando esteve aqui Maurício de Nassau, e uma comitiva holandesa no Nordeste brasileiro, fecundou bastante, quando ele foi embora,
a brasa apagou um pouquinho, mas ficou o germen. Quando abriram as tumbas do faraó lá no Egito, na pirâmide, encontraram determinados grãos de trigos, que depois de tantos milênios semeados, eles germinaram, não é? Então tudo no tempo certo vai germinar. Aí nós temos o processo da intervenção holandesa, uma fecundação para o Brasil. Daí a pouco, nós vamos ter a restauração de Portugal, que estava sob o domínio espanhol. Naquela época regia Filipe III. E o Filipe III não estava muito ligado nas suas posições de governança. E Portugal precisava ser reorganizado e faz uma reorganização interessante. E essa reorganização traz ou coloca a Casa de Bragança na regência, entra Dom João IV. Dom João IV vai ter toda uma linhagem até chegar em Dom João VI e a sequência, né? Que alguma coisa nós sabemos aí. Mas com esta linhagem, com essa família, com esta casa, que eram de 80 mil vassalos. Eu falei, eu acho que eu era vassalo lá da casa do... Porque o chefão antes do Dom João é o Afonso, eles chamam Dom Afonso. Eu falei, eu estou nessa. Aliás, Afonso em Portugal é igual mato, né? Entendi, mas então não pode saber qual que é o Afonso certo, né? Mas eu estou procurando. Mas o meu historiador é ruim, né? É ruim de encontrar. Então, nessa linhagem surge o padre Antônio Vieira, que de Portugal para o Brasil, e no Brasil com seus discursos, iluminando consciências, diz o Espírito Humberto de Campos, não é? Consolando corações, esclarecendo inteligências, iluminando corações, ampliando o horizonte de entendimento do Evangelho dentro de uma determinada frequência, com seus famosos discursos. Padre Antônio Vieira é muito conhecido. Aí nós temos os bandeirantes, nós já falamos deles, são projetos que vão no século, né, 1600 e até 1700, 100 anos de um trabalho, 100 anos de uma intervenção do plano espiritual diretamente, dentro de determinados eventos, buscando a equação para cada qual, na sua realização, com esta intervenção, de produzir bênçãos em favor da pátria, do seu tesouro intangível, mas sensível, que é o tesouro do Evangelho. O tesouro que deve garantir, em tempos futuros, que esse coração do mundo seja verdadeiramente realizado em ato. O problema nosso, de todos nós espíritos, na Terra, os que chegamos aqui, seja no início como autóctones, seja depois como exilados, é o problema da transcrição do ideal, daquilo que já consegue captar, em ato, para se tornar real. Esse é o grande desafio que dia a dia abre o nosso patamar. Nas várias experiências que empreendemos na tarefa espírita, ou em qualquer tarefa, mas principalmente na tarefa espírita, nós podemos dizer que são laboratórios. Laboratório onde nós treinamos tolerância e paciência, amizade, fraternidade, carinho, respeito, honestidade, para, nesse patamar, atingir aquela condição de realizar isso na vida. Ou seja, tornar espontâneo o bem, automatizar o bem, fazer com que o bem não seja, o amor, a virtude não seja apenas uma expressão do intelecto. Vai na frente, claro, mas que ela seja uma realização do plano moral, que ela seja uma execução correta. Ou seja, tem uma adesão, uma parceria entre o que pensa e o que faz, entre aquilo que sente, que pensa e o que realiza. Esse é o nosso plano. Então, para isso, essa intervenção toda que nós tivemos, nós vamos encontrar o tempo dos vice-reis, o Marquês de Pombal é referido ali, juntamente com o trabalho, ele perseguindo os jesuítas. Para a Europa foi muito bom, porque reposicionou o problema da Companhia de Jesus e da Inquisição. Mas para o Brasil, os trabalhadores aqui no Brasil sofreram bastante, os jesuítas aqui no Brasil tiveram uma repercussão. Mas aí Ismael fala, agora nós vamos trabalhar em outras faixas, abrir outros horizontes. E o processo dessa emancipação que vai ganhando terreno, com o trabalho dos encarnados, dos desencarnados e das enxertias, vão chegar num tempo, aqui em Minas Gerais, com a Inconfidência Mineira. Começava na França um movimento de libertação. É um coletivo.
A França pensava algo novo. Repercutiu na América do Norte e repercutiu aqui em Ouro Preto, porque havia muitos jovens brasileiros lá na França estudando. Esse movimento, não vou deter um pouquinho nele, porque tem nuances importantes. Thomas Jefferson, ele vai ser primeiro-ministro não, cônsul dos Estados Unidos na França. Aí vai um brasileiro lá conversar com ele. Não tem a acolhida formal, não tem o apoio formal para o trabalho de emancipação do Brasil. Mas tem um apoio moral. Aí tem outro projeto de buscar outras lideranças na França. Não tem também o trabalho formal de apoio. Alguns vão no Pernambuco, não encontra apoio formal. Outros vão em São Paulo. São Paulo estava desiludido por causa da guerra dos Emboabas, então ele estava um pouco desiludido com esses problemas de revolução naquele momento. Ficou sozinho o grupo da Inconfidência Mineira. É um trabalho já previsto, então ele não vai ter apoio de ninguém para ele fomentar-se na própria intimidade. Logicamente, o momento vai sendo construído, elaborado, em determinado momento crítico, entra uma enxertia, e nessa enxertia aí é a delação, a traição. Alguém anuncia que está acontecendo um determinado burburinho, e a Inconfidência é debelada. O governador organiza seus trabalhadores e desmembra todo o grupo. Nós sabemos da história, sim. Ouvimos, lemos, já estudamos na história, os historiadores, me desculpem os garranchos aqui. Mas é só para dar a ideia, em que todos eles, com as suas dificuldades, cada qual mostrando seu gabarito, desse grupo destaca uma liderança. Deste grupo destaca uma personalidade que aproveitou o ensejo encarnado com todas as complexidades que representa a encarnação diante da crise, ele conseguiu dar o testemunho. E ele se desliga da terra pelo enforcamento, resgatando o seu passado de inquisidor, libertando sua consciência para poder fazer parte dos trabalhadores de Ismael em plano maior, no caso de Ismael em plano maior, no mundo espiritual, que é o Tiradentes. E ao desencarnar nesse processo, ele deixou uma fecundação, porque todos que ouviram falar do cenário da Inconfidência Mineira, eles sentiam esse vento de renovação, que começou na França, foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil, é uma conexão de 3 localidades, 3 nações, com todo um projeto, até a chegada, vamos parar um pouquinho aqui para ir fazendo a cronologia, quando chega ao Brasil, a comitiva do Dom João VI, né? Nós estamos fazendo só a interface aqui para ver todo o processo. Dom João VI vem para o Brasil porque quer não. Ele vem fugindo. Foi uma nação portuguesa tentando combater Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte tem uma frequência de ligação com Allan Kardec. Humberto de Campos nos informa a presença de Allan Kardec com Napoleão até 31 de dezembro de 1799. A partir de 1799, Kardec vai distanciar um pouco, porque vai encarnar em 1804. E ele encarna no dia que Napoleão se faz coroar como imperador, né? O Papa tem que coroá-lo em Notre Dame, na matriz de Notre Dame. E o Napoleão, no seu trabalho expansionista, veja como que o processo do mundo espiritual vai trabalhando, né? Ele vai invadir Portugal, Portugal tenta resistir, e a Inglaterra, que era parceira, sugere, na sua posição, né, de britânica, né, o Lorde, né, britânico, é melhor você ir para o Brasil. Dom João VI, ele reluta, até que ele vem. Então, a chegada dele aqui abriu um horizonte novo. Né? O Ismael vai dizer para Tiradentes que a independência do Brasil já estava feita em janeiro de 1808, com a chegada dele. Já estava feita. Mas era necessário 22 anos
para que 22 não, menos um pouquinho, né? Só diminuir. Algum tempo para que, eu não sei fazer conta, que pudessem naturalmente os elementos aglutinarem e dar a coisa como realizada. Mas Dom João chega na Bahia, vai para o Rio de Janeiro e encanta-se com o Brasil. Tem naturalmente seus desafios domésticos. A esposa não compreendeu exatamente o elemento, ela não era muito compreensiva. Ele padeceu muito nesse terreno, porém, deixou registros, abriu os portos do Brasil, fez movimentos de abertura, e o Brasil começou a ter uma autonomia nesse movimento. E abre patamares. O filho, só fazer um dado aqui que a gente não fez, mas por causa do filho nós temos que fazer. Quando Eliu, não foi Ismael não, quando Eliu falou para Jesus assim, restaurando Portugal, nós vamos colocar a casa de Bragança na governança, que é a equipe do Dom Afonso, Jesus falou assim, olha, com quantos sejam os elementos que tem mais dinheiro, não são os mais necessários, porque a casa de Bragança não está em condições de tudo isso, mas é o melhor que tem no atual momento. Olha para a gente ver, Jesus procura trabalhador, não tem, aí encontra o que tem, né? Quando o Dom Pedro I, aí já voltando a cair, sempre foi assim, com todos os trabalhadores de Jesus, por enquanto tem sido assim, tomara que daqui para frente comece a mudar em nós. Quando era preciso dar o grito da independência, o Pedro I não era o material melhor, né? Mas era o que tinha, tendo a representatividade, foi utilizado, e gritou, bacana, né? Nós sabemos. Mas o processo vai acontecendo de maneira em que é preciso elementos materiais para dar a dimensão real. Então, um dos primeiros deste movimento, depois que Dom João volta, e Portugal exige a ida do Pedro I, é o dia do fico. Eu era menino e papai falava assim para mim, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Ei, maravilha. Eu não sabia nem por onde andava o Dom Pedro, nem que eu era da família Bragança e da casa. Já estou lá dentro agora, né? Você vê que o elemento era. Agora que eu falei que o elemento não era o melhor que tinha, né? Não pode inserir. Então, esse dia do fico, ele engrandece. E aí, o Bonifácio Andrada, José Bonifácio Andrada e Silva, vai sugerir as incursões de Dom Pedro. Primeiro em Minas Gerais, ele vem em Ouro Preto, tem todo um movimento, e depois ele vai em São Paulo, para que naquele dia, já tinha tudo sido acertado, mas no dia 7 de setembro, ele dá o grito da independência. Mas o mais bonito de tudo, que a gente está vendo essa intervenção, é que quando Tiradentes, desencarnou em 1792, né, 21 de abril, 1792, nós estamos agora em 1822, quando o Tiradentes desencarnado, ele começa a movimentar, tinha direito e liberdade, movimentar na política brasileira. E ele vai trabalhar todas as lideranças, e nesse dia, Ismael falou com ele antes um pouco, agora você vai lá, aproveita o momento, encontra um local adequado, e ainda em terras paulistas, dá o grito da liberdade. É bonito, né, gente? Porque os historiadores já consideravam lá em agosto a coisa ter sido feita, e antes em janeiro, mas o Dom Pedro, que saía de São Paulo, às margens do Ipiranga, ele, no ímpeto de quem olha do ponto de vista humano, ele, como médium de quem olha do ponto de vista espiritual, ele em determinado momento recebe uma carta, né? E punha sua espada e diz independência ou morte. Tem que atingir patamares lá na frente. A intervenção espiritual, o momento psicológico. Quando o Tiradentes, em dias antes, Tiradentes chegou para Ismael e falou assim, bom anjo, está na hora da gente fazer a independência, é agora, tem que fazer. Aí Ismael falou, calma, porque o momento certo, ela vai acontecer. Porque se ela acontece um pouquinho antes, em determinados momentos, surge a guerra, surge conflito. Né? Portugal está mandando navios para o combate lá no Rio de Janeiro. Então tem um problema de guerra. Nós não queremos a guerra, não queremos o sangue. Então é tudo certinho. Aí no dia certo, na semana aprazada, Ismael sugeriu
ao Tiradentes que fizesse o grito junto com Pedro I, e por enquanto na Terra o historiador só fala do Pedro I, mas nós já estamos falando do Tiradentes. Esses elementos ganham para nós uma dimensão muito grande, porque no dia 7 de abril de 1831, Pedro I abdica do trono, renuncia e volta para Portugal. E em Portugal ele vai ser o Dom Pedro IV. Né? Dom Pedro IV. E aqui fica o Brasil no momento de interregno, esperando o filho amadurecer para assumir o comando. E esse filho merece uma consideração especial, não é? Dom Pedro II não é da linhagem de Bragança. Ele encarnou ali naquela encarnação. Dom Pedro II é outra coisa, é outro espírito. Desde a época da cruz do Calvário, como Longinos, ele desperta a consciência e vem em busca de encontrar a verdade, de encontrar o amor, de dar um plus no processo evolutivo. E o próprio Jesus o procura no mundo espiritual. O próprio Jesus diz para eles, Longinos, sente o seu coração preparado para uma tarefa de magna importância na Terra. E vai falando e não mede palavras, né? O Brasil está à espera de alguém para liderá-lo. Vai ficar muito tempo na liderança. Não vai ser fácil, vai sofrer muito. E os teus amigos, aqueles que você vai trazer para dentro de casa, eles vão pedir para você sair de casa. Eles gostaram tanto da sua casa que eles vão te pedir para ir mudar para outro lugar. Mas ele aceitou e ele fez o trabalho, né? Encarnou, deu testemunho, os próprios adversários reconheciam, foi o mais republicano de todos os imperadores que o mundo já conheceu, deu um testemunho em favor do Brasil e permitiu, não é que permitiu, na época da regência dele, o Brasil é a última nação a assinar o Tratado de Abolição da Escravatura. Mas o Brasil nunca teve um código de impedimento de liberar o escravo. Então, desde o primeiro momento de chegar escravos foram libertos. Mas agora, depois desse tempo, 1888, nós temos a abolição. E é com ele que entra no Brasil um elemento novo chamado República. O Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro regente após a República, o Deodoro da Fonseca, ele vai fazer um meia-culpa 60 anos depois. Ele escreve um texto, está no livro Falando à Terra, psicografado pelo Chico Xavier, onde ele fala do momento psicológico deles, das ilusões, dos anseios, das expectativas. Mas ele não tinha a mínima possibilidade ainda, do ponto de vista dele, de reger uma nação como estava colocada ali. Mas era um momento psicológico. Deodoro continua trabalhando, Benjamin Constant, todos os marechais e todos os trabalhadores do Cristo continuam. Mas lá naquele momento da República, do surgimento da República, ali a equipe de Ismael, toda reunida, ela precisa recolher-se, porque não pode mais atuar diretamente nos elementos da administração, fazendo a intervenção que era possível nesses 389 anos. Agora Ismael precisará trabalhar uma faixa diferenciada. Mas como Ismael trabalha com previsibilidade e meta, antes de 1831, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reuniu todos os trabalhadores que tinha desencarnado no mundo espiritual e faz um projeto. Não, o projeto está feito. Ele faz aberturas dentro do projeto. E ele diz para os companheiros lá: como sabeis, irmãos, está no capítulo 22, o mundo vai receber em breves dias o Consolador prometido pelo Cristo. Terão 100 anos de trabalho preparatórios e mais 100 anos de execução. Então ele coloca essa data lá. E está falando, daí a pouco ele direciona-se para um dos trabalhadores que ali estavam, chama-o e diz a ele: nós precisamos de você. O momento é psicológico e a sua encarnação é necessária para o trabalho que deve dar atenção após a República. Ele não vai falar com essas palavras assim: descerás à luta da terra e serás o intimorado trabalhador. E esse espírito, ele emociona-se, chora,
acolhe a sua intimidade aquela proposta e desce à terra e nasce em 29 de agosto de 1831. Então o Brasil está sem imperador, porque o imperador abdicou, mas nasceu ele lá no Ceará. Riacho do Sangue, né? Bezerra de Menezes. Vem para o Rio de Janeiro, desperta-se para o espiritismo, ele se torna espírita no dia 16 de agosto de 1886. Torna-se espírita, já tinha formado na medicina, e começa um trabalho. Primeiro, ele foi presidente da federação um pouco tempo, mas não ficou, foi menos de um ano, e aí ele recolhe no Grupo Ismael. O Grupo Ismael é um filho que vem do Grupo Confúcio, o Grupo Fraternidade, o Grupo dos Humildes, organizado por Bittencourt Sampaio e Antônio Luiz Saião, com inúmeros outros trabalhadores dessa primeira hora no Rio de Janeiro, do espiritismo inicial. Humberto de Campos dá notícia deles todos nas suas obras. O irmão Jacó fala do Bittencourt Sampaio no mundo espiritual, no livro Voltei. Pedro Richard é um dos personagens do livro Crônicas de Além Túmulo, do irmão X. Mas esse movimento do Grupo Ismael, que é a célula fundamental, ela vai ajudar a federação em vários momentos. E como estava em conflito, Dr. Bezerra de Menezes recolhe-se, fica sem participar das atividades do movimento espírita, naquela ocasião, somente no Grupo Ismael. Mas em 1885, os espíritos, veja que não tem mais a intervenção na política, nós estamos agora no âmbito religioso. Nós não vamos tratar da intervenção no católico, protestante, porque nós não temos notícia delas, não é? Mas nós vamos tratar do campo espírita, que é o que nós temos notícia, que a equipe de Ismael continua trabalhando. Antes de eu falar dessa reunião de 1885, vou falar de uma outra. Quando o Brasil ia ser descoberto, no mundo espiritual, surgiram vários anúncios das terras novas. Já tinha a América sido descoberta, mas o Brasil ainda não. E aí um espírito que participava da Inquisição até então, não sei em que jeito ele trabalhou na Inquisição, parece que não tão severamente, a doutrina era crê ou morre, mas eu não sei a participação dele exata lá. Ele diz assim: eu ouvi o chamado e fui ver essas novas terras e participei das reuniões nas Américas e aceitei o convite, e particularmente o trabalho do Evangelho nas Américas, em especial o do Evangelho no Brasil. E ele encarna em Portugal em 1517, dia 18 de outubro, e vem para o Brasil, desencarna no mesmo dia 18 de outubro, acho que 18 ou 17 de outubro, com o nome de Manuel Nóbrega. Eu queria falar o nome todo, né? Depois eu vou lembrar o nome dele para falar o outro nome, tá? Porque às vezes foge alguma coisa aqui. O tempo já não dá. Não, é com E. Não, Padre Manuel da Nóbrega. Mas vamos esquecer o Henrique. É porque Henrique é com H, né? O Henrique dele era sem H. Segundo os historiadores, pesquisadores, nós estamos pesquisando para saber se é verdade. Henrique Maria Manuel da Nóbrega. Por isso que quando ele vai juntar depois fazer Emmanuel, é o E de Henrique, o M de Maria e Manuel, para dar Emmanuel, que é uma alusão a Emmanuel da Bíblia, que é Deus conosco, né? Claro. Bom, esse trabalhador, ele ouviu o convite, participou dos eventos e veio para o Brasil trabalhar na renda evangélica, e não só no Brasil, na América como um todo. Mas, nós todos conhecemos, o foco não era aqui com ele, né? Quando o Dr. Bezerra de Menezes, em 1885, foi convidado para o trabalho do Evangelho, na liderança, na organização coletiva, não individual, porque o nosso trabalho é coletivo também, e mais ainda do que individual, era um momento de crise. O espírito que o convida, de forma indireta, manda um recado dizendo a ele assim: fala com o Bezerra, que a coisa está difícil, nós sabemos, mas se precisar nós mandamos para ele novos alunos de matemática. O aluno de matemática, todo mundo sabe, né? Que ele, quando estava em carência financeira, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, um rapaz chegou e pagou a ele aulas de matemática antecipado e nunca foi estudar matemática. Esse aluno era a materialização natural, era o espírito, né? O Santo Agostinho,
O próprio Santo Agostinho foi lá. Eu estou falando isso, se não for, ele depois me corrige. O próprio Santo Agostinho foi lá materializado pedindo as aulas de matemática. Eu estou dizendo assim porque quando Santo Agostinho estava encarnado, ele certo dia estava às margens do mar Mediterrâneo, cogitando sobre Deus. Como é que é Deus? Por que tem o bem? Quem fez o mal? Aquela coisa toda. De Deus e o mal, não é? De Deus e o adversário de Deus. E tal. Nas cogitações de Santo Agostinho, em certo momento, ele olha, ele estava sozinho na praia, lá na frente, um menino, uma criança, corria ao mar com uma colher, pegava água, via, jogava num buraco que ele fez na areia. E ele, como um homem racional, filosófico, foi lá e falou: menino, o que você está fazendo? Ele, discípulo de Sócrates, né? Na maiêutica, faz uma pergunta: o que você está fazendo? Aí o menino falou assim: eu vou tirar a água do mar todo e vou colocar aqui nesse buraco. Aí ele olhou o buraco, olhou o mar, e falou: você não está vendo que esse negócio é impossível? Que isso não cabe aqui? Aí o menino parou, olhou para ele, pôs o olho lá no olhinho assim, né? Como diria o Tom Jobim, né? Quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar, o menino falou assim com ele: mas você também não acha que é impossível caber Deus dentro dessa cabecinha? Aí ele tomou um susto. Na hora que ele tomou um susto, ele fez assim. Quando ele abriu o olho, já não tem mais ninguém lá, né? Eu não sei quem que foi lá, mas eu sei que ele aprendeu a lição. Então ele fez isso com Bezerra, porque do jeito que ele aprendeu a gente faz, né? A gente faz como a gente aprende, sempre superior, sempre crescendo. E Bezerra de Menezes assume o trabalho do Evangelho, vai fecundar o Brasil, deixar um registro não de um Evangelho falado, mas de um Evangelho vivido. Há uma frase atribuída a Francisco de Assis, que é assim, que eu não sei se, não sabe se ele falou exatamente. Ele falou assim: pregue o Evangelho, e se for preciso, fale. Quer dizer, então, pregue o Evangelho, se for preciso, fale. Para nós está precisando falar, né, gente? Por Bezerra de Menezes não precisamos falar muito. Ele fez um trabalhador que garantiu a emancipação espiritual do Brasil a partir da emancipação espiritual no sentido da república. Ele fecunda-se como trabalhador, obedece às orientações de Ismael e de toda a equipe até 1900, quando ele desencarna, dia 11 de abril. Nós não vamos deter muito esse trabalho do Evangelho, que o Wagner vai falar do Brasil. Mas conta que no dia 11 de abril de 1950, teve uma festa no mundo espiritual comemorando 50 anos de desencarnação dele, Bezerra de Menezes. Aqueles espíritos todos da primeira hora, da segunda e todas as horas que já haviam trabalhado no Brasil estavam ali celebrando o cinquentenário de desencarnação, quando uma estrela do infinito aporta aquele ambiente, materializa-se, traz uma mensagem para ele dizendo: é um passaporte. Era Celina, secretária de Maria, mensageira de Maria. Esse passaporte você pode ir para os planos superiores, Bezerra. E se quiser, pode ir lá para Sírios, que nós estamos lá em Sírios, te aguardando, sua casa está lá. E ele pede: data vênia, Celina, pede a Maria para eu poder ficar aqui, eu me afeiçoei a estes e gostaria de continuar trabalhando. Celina não delibera, porque ela não pode deliberar, mas ela volta em Sírios, pergunta, Maria aquece com o pedido, dá o deferimento, ela retorna e diz que ele pode ficar o tempo que ele quiser, mas não podia encarnar, porque as conjunturas do planeta estavam aquém das possibilidades dele. Olha o trabalhador do Cristo, que na sua trajetória de luz, aporta ao planeta, obedece às orientações, acolhe toda a verdade e executa, a ponto de atingir um gabarito espiritual de não precisar de encarnar mais no planeta, pelo menos naquela conjuntura. Este é o postulado, é o projeto Brasil. Do ponto de vista do Cristo, com o trabalho de Ismael e de todos os que estão à sua disposição, todos que estamos colocando-nos à disposição, o projeto do Evangelho no coração, o Evangelho na sociedade, o Evangelho na vida. Nós teremos ainda altos e baixos, tropeçaremos. É natural, quem caminha tropeçar, diz o benfeitor Emmanuel. Mas se tropeçou, tropeça e cai, mas cai para frente. Não cai para trás não, porque a hora que levantar já está um pouquinho mais lá na frente. Então é natural o tropeço.
Mas é muito mais espiritual levantar e prosseguir na jornada. Continuar fazendo o movimento. Nós que buscamos todo o ciclo evolutivo daquilo que já foi e que estamos agora nesse processo de ampliar a nossa possibilidade emocional com uma inteligência saudável, adentrando os elementos do sentimento superior e vibrando-os no coletivo, nós precisamos organizar a nossa mente nesse contexto atual, que é crise. E a crise, ela, quando se instaura, ela elege ou ela deixa manifestar aqueles que se dedicam ao trabalho do bem, porque a crise favorece o trabalhador, a crise favorece aquele que desperta. Quando nós vemos alguma coisa errada, a crise está instaurada, ela está pedindo da gente corrigi-la. Claro, então se nós despertarmos para alguma crise, quaisquer que sejam elas, nos elementos da vida, não nos percamos em meio ao conflito e à confusão, mas sejamos daqueles que fecundam-na, de onde estivermos e como pudermos, com os bens, com os tesouros imortais, imorredouros, eternos, do Evangelho de Jesus. Esse é o projeto do Brasil. Nós viemos por aqui como um lamento de três raças tristes, no dizer de Olavo Bilac. O lamento de três raças tristes, onde na configuração inicial, inaugural do projeto, era de uma fragilidade muito grande, mas era o melhor material que tinha para atingir o patamar que chegou agora. Depois vem japonês, depois vem italiano, depois vem gente de todas as coletividades do mundo, aportam ao país. É um único país do mundo assim, e não tem outro igual. É daqui que gradualmente tem partido, e em tempos ligeiros partirá com maior evidência o clamor do Evangelho. Não um clamor apenas de um pedido de socorro, mas o clamor como aquele brado retumbante que ecoa em todas as consciências, clarificando-as e definindo: Jesus é o único e verdadeiro pastor. Ao analisarmos a história do Brasil, esse livro Luz maravilhoso, é fundamental compenetrarmos do trabalho de antes para atingir o nosso trabalho agora. E todas as nuances que cada trabalhador apresenta, e que Ismael ou Jesus ou Eliu apresenta de contra-argumento, para nós entendermos qual que é a vontade de Deus em nosso favor. E se assim realizarmos efetivamente, verdadeiramente, nós conseguiremos atingir corações iluminados, corações sábios. Para nós, pessoalmente, é uma honra, uma alegria estar aqui dividindo com tantos corações generosos esse ambiente, esse banquete, esse processo onde os encarnados, os desencarnados encontram vibrações compensadas. E nas vibrações compensadas fecundam-se. E fecundados, todos nós, podemos, como aquela brasa, permanecer na lareira, encandecidos de amor. E se tu pensar, levanta e continua amando a vida a si mesmo. E desejo muita paz e muito êxito a todos na jornada. Que Deus abençoe a caminhada dia a dia, para nós termos a certeza de que estamos com a equipe de Ismael, no trabalho de Jesus, com toda a coordenação que tem cada localidade, com cada trabalhador, fecundando corações, a começar pelo nosso e dos nossos que estão mais próximos de nós. Muita paz a todos, muito obrigado, Deus abençoe a cada um.